Boa noite. Iremos dar continuidade à nossa segunda aula de termoquímica, sendo esta a segunda parte do conteúdo. Primeiramente, vamos identificar se uma reação química é endotérmica ou exotérmica a partir dos valores da variação de entalpia. Então, primeiramente, relembramos este exemplo. Temos uma reação química qualquer, no qual a molécula A somada da molécula B, elas são chamadas de reagentes, na qual formam os produtos, que são a molécula C somada da molécula D. Sabendo disso, vamos para dois exemplos. Os reagentes A mais B formam os produtos C somado de D. E essa reação química, ela tem uma variação de entalpia igual a 20 kJ. Ou seja, se ela tem variação de entalpia 20 kJ, significa que após essa reação química ocorrer, ela teve que absorver energia. Lembra que quilojoules é a unidade de medida para energia. Ela somou, se ela somou, ela absorveu. E lembrando lá da aula anterior, se uma reação ou processo químico absorveu calor, isso caracteriza como um processo ou uma reação endotérmica. Ou seja, recapitulando, essa reação química, ela absorveu energia para que ela pudesse ocorrer. O segundo exemplo, uma reação química qualquer, no qual os reagentes E mais F formam os produtos G mais H. Essa reação química tem a sua variação de entalpia igual a menos 20 kJ. Ou seja, para que essa reação química pudesse ocorrer, ela teve que liberar energia. Ela liberou menos 20 kJ. Ou seja, se ela liberou, essa reação será uma reação exotérmica, pois ela liberou o calor para o ambiente. Então, vamos falar sobre a lei de Hess. A lei de Hess nos diz que a variação de entalpia, o ΔH, em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação, independente do número de reações. A gente vai ver isso a partir de um diagrama e de um gráfico. Começaremos pelo diagrama. Temos uma substância A, uma substância B e uma substância C. Temos o reagente A. Ele precisa de uma energia, que nesse caso aqui é a variação de entalpia 1. E quando ele absorve essa energia, ou libera, ele vai formar o produto B. Que, por sinal, o reagente B, ele precisa absorver ou liberar uma certa quantidade de energia, que nesse caso a gente vamos chamar de variação de entalpia 2, para formar o produto C. A pergunta é: qual será a quantidade de energia a ser absorvida ou liberada, que a gente está representando pela variação de entalpia 3, será necessária para que o reagente A forme o produto C? Bom, vocês perceberam que eu falei absorver ou liberar, tem a ver com reações endo ou exotérmicas, tá bom? Nesse caso a gente vai falar só absorver por conta das setinhas e tudo mais, mas tem esses dois casos, pode ser ou absorvidas ou liberadas. Então vamos analisar. Vou colocar a resposta, o cálculo aqui nessa parte de diagrama. Vamos analisar com calma. Temos o reagente A,
que forma o produto B e ele absorve uma certa quantidade de energia. Temos que o reagente B forma o produto C e ele absorve uma certa quantidade de energia. Para a gente saber quanta energia será necessária para que o reagente A forme o produto C, a gente vai ter que somar essa variação de entalpia, como o diagrama já está representando. Uma linha reta e o caminho intermediário. A soma deles vai dar o valor dessa linha reta. Então, deixa eu colocar aqui. Tentar colocar. ΔH3 vai ser igual a soma do ΔH1 mais ΔH2. Basicamente é isso. Vamos partir para o gráfico. Temos uma substância A, uma substância B e uma substância C. Da substância A para a substância B, houve uma certa absorção de energia, que estamos representando pela variação de entalpia 1. De B para C, houve uma certa absorção de energia, representada pela variação de entalpia 2. A pergunta é, qual será o valor do ΔH3, ou seja, dessa terceira variação de entalpia, entre a substância A e a substância C? Como parece bem intuitivo, né? Para saber esse caminho, a gente só soma os caminhos intermediários. Mas vamos com calma. Uma observação. Eixo das ordenadas, ou seja, o eixo Y ou vertical é representado pela quantidade de energia, que nesse caso está sendo representada pela entalpia. Eixo das abscissas, o eixo X ou horizontal, está sendo representado pelo tempo. Caso a setinha, ao invés de estar para cima, estivesse para baixo, o valor da entalpia seria negativo, tá bom? Só essa pequena observação. Então vamos resolver com calma. Temos a substância A, que forma a substância B. E nisso tudo há uma absorção de uma certa quantidade de energia. A substância B forma a substância C e nisso há uma certa absorção de energia, uma certa quantidade. E a gente quer saber qual será a variação de entalpia entre a substância A e substância C. De A para C. E já vou dando spoiler que será a soma das entalpias intermediárias. Eu vou colocar essa parte aqui com calma no próximo momento. Continuando no momento no qual eu estava explicando sobre a lei de Hess a partir do diagrama e do gráfico, quando a gente resolveu ambos, a gente cai nesse tipo de resultado. O reagente A forma o produto B e nisso há uma certa absorção de energia, representada pela variação de entalpia 1. A substância B forma o produto... O reagente B forma o produto C e nisso há uma certa absorção de energia, na qual estamos representando pela variação de entalpia 2. E a gente quer saber qual será a quantidade de energia absorvida a partir da variação de entalpia 3. Então vamos lá.
Aqui a gente vai cair numa equação na qual a gente vai somar. Só que percebemos uma coisa. Temos o B no lado dos reagentes, ou seja, antes da setinha, e temos uma substância B ao lado dos produtos, ou seja, depois da setinha. Como se fosse uma equação matemática, a gente corta. E a gente coloca o que sobrou, que nesse caso é A, que forma C, ou seja, o reagente A que forma o produto C. E a gente quer saber a variação de entalpia 3. Como a gente somou, então a gente vai ter que somar também a variação de entalpia. Que nesse caso, variação de entalpia 1 e variação de entalpia 2. Basicamente, o diagrama e o gráfico nos informa isso. Que, no exemplo, o reagente A, para formar o produto C, ele precisa absorver uma certa quantidade de energia, que será a somatória de certas quantidades de energia das reações intermediárias. Simplificando, variação de entalpia 3 vai ser igual à somatória das variações de entalpia anteriores, das reações intermediárias. Então vamos conversar sobre as consequências da lei de Hess, começando pela primeira, que a gente já conhece, a gente viu agorinha. Que é aquela lá que a gente fez o cálculo, a gente viu que o ΔH3 pode ser calculado a partir da soma entre os ΔH anteriores das reações intermediárias. Então vamos partir para a segunda consequência. O reagente A forma o produto B. E nisso há uma absorção de energia, representada pela variação de entalpia 1. Se eu mudar o sentido da seta, ou seja, essa daqui está para o sentido para a direita, e se eu mudar o sentido dela para a esquerda, se isso ocorrer, eu vou ter que inverter o sinal da variação de entalpia. Aqui estava positivo, vai se tornar negativo. Por quê? Veja bem, A forma B. Aqui o B que vai formar A. Se eu troquei de posição, ou melhor dizendo, de sentido, eu vou ter que inverter também o sinal da variação de entalpia, tá bom? A terceira consequência. Eu tenho o reagente A que forma o produto B, e nisso há uma certa absorção de energia representada pela variação de entalpia 1. Se por um acaso eu dobrar a quantidade do reagente A e também do produto B, eu também vou ter que dobrar a quantidade de energia representada pela variação de entalpia 1. Todas essas consequências têm fundamentos matemáticos, sendo mais específico na disciplina de equações. Então é bom vocês terem uma boa noção disso. Então é isso, pessoal. A gente viu tudo que poderia ser visto no conteúdo de termoquímica, mas em breves eu pretendo resolver alguns exercícios aplicando esses conceitos ensinados tanto na aula anterior, que nesse caso é a primeira parte da aula de termoquímica, tanto nesta aula, que é a segunda parte. Tá bom? Então, obrigado pela atenção e boa noite novamente.